Oi meninas, bom dia, ótimo domingo aí pra vocês, né? Passamos aí 2 semanas sem conseguir postar uma aula pra vocês. Foram semanas de muito trabalho, acordando cedo, dormindo tarde, porque eu tinha um prazo para poder entregar, né? As encomendas, mas graças a Deus tudo deu certo, né? E hoje eu vou gravar 2 aulas para vocês. A aula 4 e a aula 5 para a gente estar fechando, né? Sobre Maria de Betânia. Então eu queria que você fechasse seus olhos aí para que a gente pudesse dar início, né? Mais a essa aula, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te entregamos tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós enquanto tuas filhas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar com o coração abertos, dispostos a te ouvir e te obedecer por onde quer que fores. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, queremos te entregar, Deus, as nossas vidas diante da tua presença. Abençoa a vida das minhas irmãs, né, Pai? Cada uma aí com seus desafios, com suas tribulações. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma nesse momento, Pai. Nos revele, Deus, a tua palavra nesse momento, nos dê o teu direcionamento, que seja o Senhor falando conosco e não nós mesmos. No nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Hoje nós vamos, agora nesse momento, primeiro momento, vamos estar falando sobre a Maria de Betânia, aula 4, né? Quem puder abrir aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, e vamos também estar lendo parte de João 12. É a mesma história, né? Só que uma conta de um jeito, Mateus conta de uma forma e João conta de outra forma, tá? Primeiro a gente vai ler em Mateus, capítulo 26. Fala assim: Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem está entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Vamos ler até aqui somente. E em João, capítulo 12, vamos estar lendo também. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse-lhe ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Maria de Betânia, que vimos, atuou mais como um personagem de fundo. Ela escutava aos pés de Jesus, despertou a ira de sua irmã, muito prepotente, mas não sabemos qual foi a sua resposta. Quando o irmão morreu e ela soube que o Senhor finalmente havia chegado, ficou em casa, enquanto Marta saiu para encontrar Cristo. Só quando Marta lhe disse que Jesus perguntara por ela é que Maria foi ao encontro dele.
Ao vê-lo, suas palavras expressaram o mesmo desapontamento da irmã. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Entretanto, na vez seguinte que encontramos Maria, logo após a ressurreição de Lázaro, ela ocupa o centro do palco ao praticar um ato ousado de amor que o mundo lembraria para sempre. A cena ocorre 6 dias antes da Páscoa, novamente na cidade de Betânia, quando Jesus estava ali para um jantar. Na ocasião, o lugar da confraternização é na casa de um homem chamado Simão, descrito em Mateus, como a gente leu, como leproso. Antes, ele fora conhecido como Simão, o leproso. Agora não mais, era apenas Simão. Não sabemos ao certo quando Jesus o curou, mas sabemos como era o seu estado antes da cura. Ombros caídos, sem dedos nas mãos, bolhas infecciosas no braço, nas costas, coberto de trapos, em suma, um vulto esfarrapado que escondia todo o rosto, à exceção dos 2 olhos brancos saltados. Mas isso foi antes do toque de Jesus. Mas agora ele está recebendo o Senhor e seus discípulos para um jantar, um ato simples, mas significativo. Afinal, os fariseus já estão preparando uma cela para Cristo e não tardará em que apontem Lázaro como cúmplice. E todos eles podem figurar nos cartazes de procurado, até o final de semana. É preciso coragem para receber um homem perseguido em casa. Entretanto, é preciso mais coragem ainda para colocar a mão nas feridas de um leproso. E Simão não se esqueceu do que Jesus fizera e nem poderia. Onde houver um toco, agora havia um dedo para sua filha segurar. Onde houvera feridas ulcerosas, havia agora pele para sua esposa acariciar. E tendo vivido longas horas solitárias de quarentena, agora passava horas felizes como aquela. Uma casa cheia de amigo, uma mesa farta de comida. Mais uma vez, Jesus nos demonstra, atitudes de amor, atos de amor, de que devemos fazer pelo nosso próximo. Aqui nós estamos no primeiro momento da história de Maria. O nosso autor, ele ressalta esse ato de amor que está acontecendo aqui na casa de Simão. Um homem leproso, que era leproso, que nem vivia na sua casa, porque naquela época os leprosos tinham que viver afastados, porque aquilo ali pegava-se, era algo contagioso. Então, aqui ele descreve nesse texto praticamente aquilo que aquele homem vivia, triste, cheio de bolhas, às vezes perdia-se os dedos, o braço, fedia. Como não tomava banho, não trocava de roupa, as roupas já estavam velhas, E muito menos ele ia em casa. Mas quando Jesus, aqui na Bíblia não relata, que um momento em que Jesus o cura, mas Jesus dá isso a ele, a cura. E nesse momento, Jesus volta para Betânia, acho que acredita que um lugar onde ele amava estar, porque eram com pessoas que ele amava, pessoas que ele gostava, eram amigos dele, que ele se sentia acolhido. Ele ia passar por um processo difícil. Ele aqui ia passar pelo processo, da crucificação. Jesus já ia começar a viver aqui dias difíceis. E Simão, recebeu ele na casa dele, dando a ele a oportunidade de estar mais uma vez com seus amigos, Lázaro, que aqui fala, Marta, Maria, os discípulos. E Simão oferece, esse jantar. Nessa época aqui, nesse exato momento, Jesus já era um homem perseguido. E naquela época, a raiva que eles tinham de Jesus era tanta que acolher Jesus na sua casa era arriscado. Você poderia ser preso por cúmplice, porque Jesus já era procurado. Então você teria que ir nas autoridades para entregar no procurado. E aqui, Simão recebe Jesus na sua casa, serve o jantar. Marta prepara o jantar. Vocês já repararam aqui que as atitudes já mudaram. Marta aqui já não está preocupada mais com tanto de gente, não está preocupada se é ela que está servindo, se é ela que está fazendo.
Simão aqui, eu imagino ele na sua alegria, na sua intensidade de receber Jesus na sua casa, né? De ofertar esse momento a Jesus, né? Porque ele não estava preocupado aqui se os anciãos estavam à procura dele, se os sacerdotes estavam conspirando matar Jesus. Ele só queria ter esse momento com Jesus. Ele estava se lembrando de tudo que Jesus fez. Ninguém tocava no leproso, Jesus tocou nele, Jesus curou ele, Jesus deu uma nova oportunidade de vida. Jesus ressuscitou dentro dele a esperança, né? O carinho, o amor, a fé de ter mais uma oportunidade com a família. Vamos colocar aqui que ele tinha família. E ele só queria receber Jesus, ele queria cuidar de Jesus, ele queria honrar Jesus, ele queria mostrar para Jesus assim, olha, você fez isso por mim, então eu quero fazer isso para você. Naquela época ali, do jeito que o modo que eles viviam, né, alimentar pessoas que não trabalhavam, que viviam daquilo ali, né, de falar, de pregar a palavra. Então ele estava fazendo um ato de amor, ele estava servindo Jesus, ele estava adorando Jesus, ele estava entregando o melhor dele para Jesus. Hoje, a gente não pode convidar Jesus, né, pessoa física, para sentar e comer conosco. Mas, como Simão, estamos prontas para dispor de um tempo para agradecer a Ele por alguma coisa que nós temos, que Ele nos deu. O que Jesus curou em você, o que Jesus fez por você. Hoje, o que você tem para agradecer a Ele? Sem pedir nada. Hoje não é dia de pedir, hoje é dia de agradecer. O que você pode agradecer a Deus? O que Jesus tem te dado nesse exato momento da sua vida que você queira agradecer a Ele com o seu melhor? Como que Jesus fala na Bíblia que a gente estar com Ele, de como que a gente agradece a Ele, de como que a gente ama Ele? Cuidando dos pequeninos, cuidando das viúvas, dos órfãos, das pessoas encarceradas, alimentando, vestindo. É você se doando do seu tempo para ajudar o próximo. É você tirando o seu dízimo e honrando a Ele mesmo quando você não tem para pagar as contas da sua casa. É quando você só tem um restinho de arroz na lata que dá ali para sua família, mas você tem um irmão da igreja que não tem um alimento e você o chama para sua casa e você reparte com ele o seu último punhado de arroz. E aquilo ali rende tanto que alimenta eles e ainda sobra. O que você tem para agradecer Jesus hoje pelo que Ele tem feito na sua vida? Ele tem te curado? Às vezes a gente acha que não, né? Porque às vezes a gente quer algo concreto. Se eu tô sentindo uma dor nas costas, então eu quero que Deus venha em cura e tire essa dor logo. Ou a dor de cabeça, ou seja lá o que for. Mas Deus está te curando outras coisas. Talvez Deus está te curando do seu egoísmo, da sua falta de fé, da sua falta de esperança, da sua falta de coragem, de fazer as coisas que Ele te pede você para fazer. Então hoje, seja um ato de amor por alguém. Agradeça a Jesus honrando as pessoas de uma forma diferente, da forma que elas mereçam. Porque é isso que Ele deseja de nós, sabe? É isso que Jesus espera de nós enquanto filhos dele, que a gente cuide das pessoas, que a gente ama, que a gente demonstre empatia, que a gente sinta a dor, que a gente chore, que a gente se alegre, independente se você tem ou não.
Ao analisar os eventos da crucificação que se seguem, é inevitável cogitar. E se? Vamos lá. E se Pilatos tivesse vindo em defesa do inocente? E se Herodes tivesse pedido ajuda a Cristo em vez de pedir que ele o entretesse? E se o sumo sacerdote estivesse tão preocupado com a verdade quanto com a posição que ele ocupava? E se algum deles tivessem dado as costas à multidão, voltando a face para Jesus e tomado a posição a favor dele? Mas ninguém fez nada disso, pois a montanha do prestígio era alta demais e a queda seria muito grande. Mas Simão arriscou e proporcionou a Jesus uma boa refeição. Não foi muito, mas mais do que a maioria. E quando os sacerdotes acusaram e os soldados bateram nele, talvez Jesus tenha se lembrado do que Simão havia feito e se sentido fortalecido. E ao recordar o jantar de Simão, talvez tenha se lembrado do gesto de Maria que também ocorreu ali. Nesse jantar oferecido em homenagem a Jesus, lemos que Marta servia enquanto Lázaro estava com ele. Mas Maria, que também... Peraí. Mas para Maria, apenas oferecer o jantar não era suficiente. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância de Jesus. Dessa vez não está escrito que Marta fez objeções, pois ela evidentemente tinha aprendido que há um lugar para o louvor e adoração, e que era isso que sua irmã Maria estava fazendo. Maria praticou um ato de adoração, pois era ela o que ela amava fazer. O cheiro do perfume inundou a casa, tal como o som do louvor pode preencher uma igreja. E Jesus recebeu o gesto como uma demonstração extravagante de amor, o de uma amiga que lhe entregava seu presente mais valioso. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, nos perguntamos se ele estaria sentindo a fragrância na pele, o que não seria todo improvável, afinal o perfume pesava 120 gramas e era importado, concentrado, doce, forte o bastante para perfumar a roupa de um homem por vários dias. Entre as chibatadas, temos de nos perguntar se ele reviveu aquele momento. Ao abraçar o pilar romano, preparando-se para o próximo açoite nas costas, será que teria se lembrado do óleo que acalmava a sua pele? Teria ele visto entre as mulheres que o fitavam o rosto pequeno e suave de Maria que cuidava dele? Ela foi a única a acreditar nele. Sempre que Jesus falou sobre sua morte, os outros não se importaram, os outros duvidaram, mas Maria acreditou. Creu porque Cristo falou com uma firmeza que ela ouvira antes: Lázaro, venha para fora. Jesus exigiu a seu irmão e seu irmão saiu. Depois de 4 dias no sepulcro lacado com pedras, ele saiu caminhando. Após beijar as mãos mornas, agora do irmão recentemente falecido, ela olhou para o Senhor. Seus filetes de lágrimas estavam secos e agora os seus dentes brilhavam e ele sorria. Naquele instante, ela soube em seu coração que nunca mais duvidaria das palavras dele. Vocês já imaginaram essas questões para vocês aí na cabeça de vocês? Jesus, como eu coloquei aqui antes, ele estava em Betânia com pessoas que amavam, faltavam 6 dias para a Páscoa se iniciar e ele vivenciou momentos importantíssimos. Atos de amor que ficariam gravados nele para sempre. Sabe, Simão oferece um jantar. Maria pega um óleo caro e derrama nos pés de Jesus. Sabe? Então Maria pega aquele óleo caro e derrama sobre os pés de Jesus e faz esse ato de amor. Esse ato que gera reboliços ali naquela sala.
Mas a palavra diz que esse ato de amor, de extravagância de amor, de cuidado, ele encheu aquela sala. O perfume tomou conta daquilo ali. João fala que o perfume usado por Maria era caro. Judas disse que custava 300 denários e acredita-se que um denário equivaleria ao salário de um dia de um trabalhador braçal. Ou seja, o preço da essência seria aproximadamente o valor de um ano de trabalho. Isso revela... O que isso revela sobre o gesto de Maria? Maria pegou algo que custava caro. Aqui está falando que era 300 denários. Era o salário do ano. E ela faz aquele ato ali para Jesus. Isso revela a humildade dela. Isso revela o amor, a reverência que ela tinha por Jesus. Que ela não se preocupou com as pessoas, ela não estava se importando com as pessoas à volta dela. Ela estava preocupada com Jesus. Do que Jesus enfrentaria, do que Jesus estava por vir. O que Jesus representava na vida dela. Ela estava preocupada com isso. Não tinha mais nada que se preocupava Maria naquele exato momento. Ela queria adorar, ela queria fazer aquele ato para Jesus. Mas por que derramar um perfume caro em Jesus seria um ato de adoração? Era, como aqui falou, né? Ela, talvez, Jesus já vinha, é como se ela estivesse preparando o corpo de Jesus para o que estava por vir. Ela sabia que Jesus era o Cristo. Ela entregou o que era de mais valioso. Ela entregou algo caro, sem se importar. Porque ele merecia naquele momento. No Antigo Testamento, a lei de Deus ordenava que as pessoas fizessem ofertas ao Senhor no templo. Um carneiro no dia do perdão, a primeira colheita de um fazendeiro, o pombo de um camponês, tudo era sacrifício no altar do templo. Os sacrifícios eram um modo de as pessoas expressarem um louvor ao Criador e a gratidão pelo perdão de seus pecados. Mas, acima de tudo, os sacrifícios serviam como um prenúncio do maior sacrifício que estava por vir, a morte de Jesus. Portanto, a amorosa adoração de Maria em relação a Jesus envolvia despejar uma oferenda sobre a maior de todas as oferendas jamais concedidas. Ela ofertou ao Senhor Jesus o que tinha de mais caro no mundo para ungí-lo durante a morte e o sepultamento que ele viria a suportar como preço a ser pago pelos nossos pecados. Que possamos todos adorá-lo como Maria. Que possamos amá-lo muito a ponto de colocar tudo o que possuímos, todas as pessoas que amamos, tudo que somos, aos pés de Jesus. Vocês conseguem imaginar isso? Maria pegou o que era de mais caro ali naquela época. Era o salário de um ano de um trabalhador, que naquela época já não ganhava-se tanto, mas os serviços eram pesados, eles davam valor a cada centavo que ganhava. E ela ofertou a Jesus para ungí-lo durante a morte, o sepultamento que ele viria a suportar a ser pago pelos nossos pecados. Isso era um ato de adoração de que ela estava fazendo ali naquele momento. E muitas pessoas daquela sala não estavam entendendo a grandeza daquilo que Maria estava fazendo ali. O que hoje você pode ofertar? O que hoje você pode derramar aos pés de Jesus que é tão precioso para você? O que você pode entregá-lo? A Jesus nesse momento. Que possamos amar
Jesus a ponto de entregar para Ele todo o nosso melhor, de entregá-lo a Ele todo o nosso melhor, tudo que somos, tudo que nós temos, tudo aquilo que que é tão precioso para nós, que a gente quer segurar, que a gente quer proteger, né? Porque Maria podia pegar aquilo ali de mais precioso, vender, alimentar os pobres, como Judas falou, dar alimento ali aos discípulos que precisavam, mas não, ela quis lavar os pés de Jesus, ela queria ungí-lo. Olha, eu estou te entregando o meu melhor, estou colocando diante de ti a minha vida, sabe, e te honrando pelo que o Senhor vai fazer por nós daqui para frente. Esse ato que o Senhor vai fazer é um ato de amor muito maior. Cara, essa mulher, ela veio nessa lição nos ensinar a essência, veio nos ensinar a humildade, a reverência, o amor que nós temos que ter. De não ficar se preocupando, sabe, com tantas coisas à nossa volta, mas se preocupar com Jesus, porque Ele é o mais importante de todas elas. Jesus, Ele merece a nossa homenagem, a nossa adoração pela obra de cura que fez em nossas vidas, todos os dias, sabe, entregar para Ele, adorar a Ele o que Ele tem feito na sua vida, seja o que ou quando, agradecer a Ele por tudo. A adoração nos permite que coloquemos nossa vida aos pés de Cristo. Se entrega. Adore Jesus. Se permita se lançar aos pés dele. Se permita adorar a Ele aquilo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar, não pelo que Ele possa te oferecer. Nossos sacrifícios de adoração são uma oferenda de doce perfume que aponta para Jesus. O maior sacrifício jamais será feito. Jesus, essa lição de Maria de Betânia, está nos ensinando que é muito mais que sacrifício. Ele quer atos de adoração, Ele quer atos de amor. Ele quer que muitas vezes você largue tudo para adorá-lo, para amá-lo, para ouvi-lo. Hoje, o nosso tempo é algo muito precioso. E às vezes é o que mais Ele nos pede nesses momentos, né? Que entregamos para Ele o que é ali parar, adorar, reconhecer, amar, sabe? Dê um ato de amor por Ele hoje. Se permita se doar por esse ato de amor. E veja o que Ele pode transformar na sua vida, o que Ele pode fazer na sua vida através desse ato que você se permitirem fazer. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe tudo aquilo que você tocar. Que você tenha um coração totalmente grato ao Senhor pelo aquilo que Ele tem feito na sua vida, pelo aquilo que Ele é, não que Ele pode te dar. Sabe? Porque Ele tem sido o nosso Pai, Ele tem sido o nosso amigo, Ele tem sido o nosso provedor, Ele tem sido o nosso escudo, Ele tem sido o nosso alicerce, Ele tem sido a nossa salvação, Ele tem sido o nosso rei. Ele tem nos cuidado de uma forma que nós não merecemos. Então vamos dar essa honra a Ele, vamos engrandecer Ele, vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, vamos lançar sobre Ele o nosso amor, o nosso cuidado. Lance sobre Ele a sua vida, independente se Ele está te dando ou não aquilo que você tanto deseja. Mas se permita ser guiada por Ele, se permita fazer atos de amor por Ele, mesmo Ele te dizendo não. Um beijo para vocês, meninas. Que Deus abençoe vocês. Amo cada uma de vocês. E assim que você terminar a lição, escolhe o seu número para saber qual que é a mensagem que Deus tem para falar para você, para fechar com chave de ouro. Temos aí o número do 1 ao 7. Escolhe o seu que eu vou
te falar qual que é. Um beijo. Amo vocês.